Olá, está começando o podcast Excelentíssimos Amigos, onde você fica por dentro das melhores estratégias para sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês, já no primeiro ano da faculdade de Direito. Meu nome é Roberto, mestre em Direito e profissional de informática há mais de 30 anos. Neste episódio, eu vou te mostrar quais são as 9 matérias mais lucrativas do primeiro ano da faculdade de Direito. Eu não vou falar sobre direito tributário, agrário ou qualquer outra área que seja excelente para o advogado ganhar dinheiro, porque a ideia aqui é fazer isso já no primeiro ano da faculdade de Direito, antes de você estar inscrito na OAB e de escolher a sua especialidade jurídica. Eu vou falar, então, a respeito das matérias que podem fazer toda a diferença no seu primeiro ano da graduação, mesmo que algumas delas só apareçam um pouco mais tarde no curso. Introdução ao Direito, História do Direito, Antropologia, Sociologia Jurídica, Filosofia do Direito, Economia, Psicologia Jurídica, Teoria Geral do Estado e Português Jurídico. E esse tema é uma excelente oportunidade para você sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês, porque essas matérias costumam ser tratadas de forma negligente pelos seus colegas da graduação que ainda não conseguiram perceber a importância delas para se ganhar dinheiro, enquanto não é possível prestar consultoria jurídica. Com essas matérias bem estudadas, você consegue construir autoridade e se tornar uma referência para responder perguntas de modo profundo e inteligente. Isso é fundamental para que você seja lembrado no momento certo por quem mais precisa e possa indicar um profissional parceiro de sua confiança enquanto você não tem a habilitação para desempenhar as atividades privativas da advocacia. As pessoas costumam confundir o curso de Direito com o simples aprendizado das leis. Então, quando chegam na graduação, acabam se deparando com as matérias chamadas de zetéticas, ou seja, matérias que questionam o conhecimento existente, que buscam entender como as coisas alcançaram o estado em que se encontram atualmente. A diferença entre as matérias zetéticas e dogmáticas é uma dúvida frequente entre os alunos de Direito. Isso porque existe a ideia de que, na faculdade, os alunos vão estudar as leis para saberem quais são os direitos que existem e como eles devem fazer para processar quem não respeita a lei. Porém, a graduação em Direito não consiste apenas em estudar a lei. É claro que isso ocupa a maior parte das matérias e o bacharel em Direito precisa conhecer o ordenamento jurídico profundamente para poder trabalhar em qualquer área a que queira se dedicar. Na verdade, o aluno do curso de Direito também estuda os motivos que levaram à criação das leis. Motivos esses que podem ser históricos, sociológicos, econômicos, filosóficos. Por exemplo, o estudante de Direito aprende que, segundo o artigo 187 do Código Civil, uma pessoa não pode exercer um direito que exceda os limites econômicos, sociais, de boa-fé ou de bons costumes. Nesse artigo do Código Civil, existe um ótimo exemplo de zetética e dogmática no mesmo lugar. Do ponto de vista dogmático, o artigo é uma ordem direta, uma proibição. Isso quer dizer que nesse pequeno trecho da lei existe um dogma que não pode ser desobedecido. Esse dogma é que nenhuma pessoa pode abusar de um direito. Porém, o mesmo artigo fala em limites econômicos, sociais, de boa-fé ou de bons costumes. O que isso quer dizer, então? Esse é o ponto de vista zetético. Ou seja, o dogma existente nesse artigo proibindo o abuso do direito vai depender ainda de outras interpretações que não são estudadas dentro do direito, mas na economia, na sociologia e até mesmo na cultura da sociedade, que deve buscar a valorização da honestidade e dos costumes aceitos pela maioria. Então, essa segunda parte que mistura o direito com outras ciências e até com a cultura, pode ser estudada do ponto de vista histórico, se você quiser saber desde quando se proíbe o abuso do direito. Ou essa proibição foi imposta pela primeira vez
e por qual motivo alguém resolveu que isso seria errado do ponto de vista legal. É com as matérias etéticas do curso de Direito que você vai conseguir se destacar entre os seus familiares e amigos para sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês, já no primeiro ano da sua graduação. As matérias etéticas não tratam das disposições legais, ou seja, não são matérias utilizadas para se exigir direitos no Poder Judiciário. Por isso, na prática da advocacia, essas matérias muitas vezes são deixadas um pouco de lado. Porém, para quem quer gerar até R$ 6.750 por mês no primeiro ano da graduação, são exatamente essas as matérias que vão fazer toda a diferença. Porque essas matérias são fundamentais para compreender o que está escrito na legislação e até mesmo para encontrar as suas incoerências e imperfeições. Isso quer dizer que o seu estudo da parte dogmática dos textos da lei propriamente dita fica mais profundo e os seus questionamentos sobre a legislação adquirem maior pertinência. Por qual motivo você deveria investir tempo no estudo das matérias etéticas para conseguir sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês? Porque essas matérias são muito importantes para quem vai desempenhar atividades não privativas da advocacia. Mesmo antes de se inscrever na OAB, você deve procurar ouvir as dúvidas jurídicas de pessoas próximas a você. Nesse caso, o conhecimento das matérias dogmáticas, que são relacionadas ao texto legal propriamente dito, são indispensáveis para poder responder e orientar corretamente a pessoa, o que só será permitido quando você estiver inscrito na OAB. Porém, com o domínio das matérias etéticas, as perguntas jurídicas passam a representar para você um outro tipo de questionamento mais profundo e desvinculado da orientação jurídica. Por exemplo, se alguém pretende usucapir um terreno e te pergunta o que é necessário de acordo com a lei, pergunte a essa pessoa o porquê ela pretende fazer isso, qual o fundamento ela teria para esse tipo de iniciativa e o que ela espera que o poder público faça nesse caso. A partir das respostas a essas perguntas, você vai conseguir começar a entender melhor o que significa a usucapião de um imóvel, ainda que você nunca tenha lido o artigo de lei que menciona esse direito. Então, depois que você concluir a sua entrevista zetética com a pessoa que te fez a consulta, indique um profissional de sua confiança para dar continuidade com a parte dogmática, que é privativa da advocacia, indicando para esse advogado ou advogada o seu apoio para as atividades de organização documental, acompanhamento processual, comunicação com a parte e todas as outras atividades relevantes para o escritório de advocacia. O maior benefício de estudar matérias etéticas é a abertura de um novo ponto de vista a respeito do ordenamento jurídico. Enquanto muitas pessoas tendem a perguntar simplesmente o que é certo e o que é errado, o que alguém pode ou não pode fazer, com o estudo das matérias etéticas, você começará a entender que a lei não consegue dizer o que é certo ou o que uma pessoa pode fazer. Você passa a entender que, no máximo, a lei diz o que é lícito ou ilícito, o que é crime e o que é simples infração administrativa ou não. Você começa a separar o que é a noção moral do que é a noção jurídica. Com essa clareza sobre a diferença entre as noções morais e as noções jurídicas, começa a ficar mais fácil ouvir os problemas das pessoas que te cercam sem fazer julgamentos morais, mas entendendo que para cada situação ilícita que você encontra, existe uma consequência jurídica prevista para ser aplicada. Quando você começa a dominar as matérias etéticas, fica muito mais fácil sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês. Isso porque as suas respostas a respeito das situações que as pessoas levam até você deixam de ser iguais aos de todos e você consegue se destacar positivamente. Imagine que uma pessoa tenha dúvidas a respeito do direito que o cônjuge tem sobre o patrimônio do casal quando ocorre o divórcio. Essa dúvida é muito comum,
e quase sempre é respondida com clichês, piadas e ironias. Mas você, estudante de direito que valoriza as matérias zetéticas, passa a entender o problema a partir de um outro ponto de vista e a questionar os motivos para que a legislação tenha chegado a esse ponto. Então, ao responder à pergunta, mesmo que você jamais tenha lido nenhum artigo da lei que trate desse assunto, você pode comentar sobre algum possível desdobramento econômico dessa divisão patrimonial na sociedade, ou até mesmo quais teriam sido as origens históricas quando a divisão do patrimônio passou a ser prevista no ordenamento jurídico e em qual país isso começou a ser praticado. Em seguida, informe que sua habilitação para oferecer orientação jurídica depende de inscrição na OAB e indique um profissional de sua confiança para dar continuidade ao divórcio, se essa for a necessidade da pessoa que conversa com você, sempre oferecendo seu apoio para as atividades de organização documental, acompanhamento processual, comunicação com a parte e todas as outras atividades relevantes para o escritório de advocacia. Essa abordagem profunda sobre assuntos comuns vai causando um impacto positivo sobre as pessoas à sua volta, que passarão a te considerar uma referência intelectual no direito, que ainda não possui habilitação jurídica para advogar, mas que, quando atingir esse estágio, será imbatível. Se você não se dedica ao estudo das matérias zetéticas, o seu curso de direito acaba se tornando uma sequência de assuntos decorados, que podem mudar a qualquer momento se os legisladores resolverem mudar as leis que você tanto demorou para aprender. Eu me lembro de quando estava concluindo o meu curso de especialização na Escola da Magistratura, e o principal medo de todos os alunos era que o Código de Processo Civil fosse alterado antes das provas de concurso para juiz. Esse risco não existe com relação às matérias zetéticas, porque as ideias que elas trazem não estão presas ao texto da lei, mas se referem aos motivos que levaram o legislador a editar, reformar ou mesmo revogar uma lei. Então, no primeiro ano da faculdade de Direito, não estudar as matérias zetéticas é perder a oportunidade de construir um conhecimento que serve de base para toda a sua carreira jurídica, que pode ser utilizado para conquistar a admiração de pessoas ao seu redor, para compor a sua carteira futura de clientes e também para a indicação profissional. Porque as pessoas não se interessam por questões dogmáticas, como os prazos da lei processual ou da ordem de vocação hereditária, mas eles querem entender por que algumas situações injustas acontecem na realidade e como o direito lida com isso. Essas perguntas são melhor entendidas e talvez respondidas com as matérias zetéticas, o que te coloca em posição de destaque e respeito em seu círculo social, ainda que você não realize consultoria jurídica, que é privativa da advocacia. Muitos alunos não gostam das matérias zetéticas, porque acham muito difíceis, abstratas e acreditam que nunca vão precisar delas na prática jurídica. Mas esse ponto de vista só atrapalha o estudo do direito. A dificuldade que os alunos enfrentam para entender essas disciplinas pode estar relacionada ao método de estudo que utilizam, que não é adequado para refletir sobre os conceitos que as matérias apresentam. E uma coisa que não funciona para essa área do conhecimento é tentar apenas ler o que está escrito, tentando decorar as palavras. E com relação à importância dessas matérias para a prática futura, um advogado que domina bem as matérias zetéticas consegue articular argumentos muito mais convincentes para o magistrado no momento de escrever uma peça processual. E quais são as 9 matérias mais lucrativas do primeiro ano da faculdade de Direito? A mais essencial é Introdução ao Estudo do Direito, que tem como finalidade ensinar o aluno que o direito não é só um conjunto de regras, mas também é uma forma de pensar, o que nos permite conseguir entender as leis, saber como elas devem ser aplicadas em cada situação, encontrando no ordenamento jurídico as soluções para os conflitos entre as pessoas. Nesse sentido,
A história do direito ajuda a entender a evolução da ciência jurídica ao longo do tempo, explicando os motivos pelos quais as leis mudam para se adaptarem às mudanças da sociedade, das ideias e do poder político. É assim que o estudante consegue ampliar a sua visão do direito para entender melhor o presente e construir o futuro. E as mudanças no direito são reflexos do comportamento humano, estudado na antropologia, que busca conhecer os costumes e as crenças antigas que existiam nas sociedades do passado. Essa matéria ensina que existem muitas formas diferentes de ser e que são relacionadas à cultura de cada época e local. Com técnicas antropológicas, é possível coletar e analisar dados para o desenvolvimento de pesquisa sobre as origens de cerimoniais, como casamentos, funerais, festas religiosas, e para estudar relações de parentesco. A partir da observação da sociedade em movimento, a sociologia jurídica busca compreender por que existem as regras na sociedade atual, como elas influenciam o comportamento das pessoas e quem são os responsáveis por fixar esses limites. Essa matéria também questiona os motivos para mudar as leis de tempos em tempos e quem são as pessoas que criam as leis ou, pelo menos, que influenciam a criação delas. Além dos questionamentos lançados sobre a existência das leis, a filosofia do direito propõe um questionamento sobre os motivos que cada pessoa possui para seguir o que dizem as leis. Eventualmente, leis consideradas injustas são obedecidas por pessoas moralmente corretas, e leis justas são desconsideradas no extremo oposto. Essa matéria tenta responder a essas perguntas, em vez de apenas aprender as regras. Ela quer entender por que essas regras existem, como elas foram criadas e se elas servem para fazer justiça ou injustiça. A partir desse ponto, a economia estuda como as pessoas e as sociedades fazem as suas escolhas sobre recursos limitados para satisfazer necessidades e desejos ilimitados. Com essa matéria, é possível compreender melhor o mundo e tomar decisões mais acertadas em prol da sociedade. Porém, nem sempre os números são suficientes para esclarecer os fatos ocorridos na sociedade, de forma que é a psicologia jurídica que permite ao operador do direito entender um pouco melhor a mente das pessoas envolvidas nas mais diversas situações. Essa área da psicologia estuda o comportamento humano no contexto legal para ajudar profissionais do direito a tomar decisões mais justas e adequadas. E quando a justiça precisa ser feita por meio do Estado, é a teoria geral do Estado que ensina as regras e a organização interna do Estado, procurando deixar claros os conceitos de população, governo, legislação, funções do Estado. Com essa matéria, é possível saber a origem do poder do Estado, quais os tipos existentes e a relação dele com a sociedade. É fundamental para exercer sua participação ativa na vida política do país. Tudo isso é sempre permeado pela linguagem, e a língua portuguesa é a principal ferramenta para o exercício dos direitos no Brasil. O português jurídico apresenta um vocabulário e uma gramática próprios, usados para falar sobre leis, crimes, contratos e outros assuntos legais. As palavras do português jurídico são escolhidas para ter significados precisos e evitar confusão. Portanto, para defender direitos, é importante entender a linguagem jurídica, para poder se comunicar de forma clara e eficaz. Para você aproveitar as 9 matérias mais lucrativas do primeiro ano da Faculdade de Direito, comece lendo os livros indicados pelos seus professores e tente aplicar aqueles conhecimentos abstratos e conceituais aos problemas práticos que você tiver contato no seu dia a dia. Aos poucos, as coisas vão começando a fazer sentido. Assim, quando alguém te trouxer um caso concreto, procure investigar a situação a partir de um olhar científico que já esteja no seu roteiro de leituras. Sua erudição será notada e, com toda certeza, lembrada por aquela pessoa no futuro. Então, a gente fica por aqui. Agora é contigo. Vai lá!